Olá, bom dia a todos vocês, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada um nesta manhã. Neste momento, a IPP TV, ela chega até você com mais um programa Vida Devocional. E nesta manhã nós vamos tratar de um tema muitíssimo importante e, para tanto, eu incentivo você a compartilhar deste link com seus familiares e amigos, pois vamos falar sobre a necessidade urgente de avaliar a nossa vida e perdoar as ofensas, como Jesus nos ensinou. Você já parou para pensar quão importante é a prática do perdão? Por isso, hoje nós vamos discorrer sobre o tema Perdoando pelo Poder de Deus. O texto bíblico que eu convido você a meditar comigo nesta manhã encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 7, a partir do versículo 55, que nos diz assim: Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Por que Estevão passou por esta situação tão aterradora como nós lemos? O que ele fez de errado? O que ele fez para alguém? Estevão não fez nada de errado. Estevão, ele era um pregador do Evangelho, ele foi um dos primeiros homens eleitos pela igreja cristã para servir às mesas. A biografia de Estevão, ela é bem reduzida, mas poderosíssima, pois nos diz que ele era um homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé, e juntamente com outros 6, ele servia às mesas. Acontece que ele, servindo às mesas, pregava o Evangelho e, através da vida dele, o Senhor nosso Deus evidenciava a sua presença, evidenciava a sua vida no mundo em que nós estamos, como isso é necessário. Estevão realizava prodígios e grandes sinais entre o povo. E isso causou grande ciúme religioso na cultura judaica daqueles dias, ao ponto do Sinédrio se reunir e os mesmos que julgaram ao Senhor Jesus também intentaram uma corte contra o Estevão. E Estevão, quando estava diante do Sinédrio, ele pregou com ousadia quem era Jesus e em nome de quem ele realizava tamanhos sinais e prodígios. A palavra do Senhor nos ensina que este julgamento não chegou ao fim. Quando ainda ele estava a falar, homens enfurecidos, rilhando os dentes porque ele pregava a Jesus, o arrebataram daquela corte e o arrastaram para fora de Jerusalém. Ele não viu o veredito, ele não teve um julgamento justo. No meio da sessão, ele foi arrastado e apedrejado do lado de fora de Jerusalém. Mesmo sabendo que aqueles seriam os últimos momentos da sua vida terrena, mesmo com tamanha ousadia na fala como ele teve perante aqueles que o julgavam, ele poderia ali proferir impropérios, ele poderia ali clamar, gritar, mas a palavra nos diz de que ele clamou sim, em alta voz, uma palavra de perdão àqueles que findavam com a sua vida. Como que nós podemos lidar com o perdão de uma forma tão grandiosa como foi o caso de Estevão? Talvez você esteja nos assistindo agora e imaginando: Pastor Davi, você não sabe o que eu tenho passado. Não posso perdoar o imperdoável.
como muitas vezes nós ouvimos na nossa cultura. Mas eu gostaria de meditar com você essa manhã. O perdão, ele é muito importante, porque o Senhor Jesus nos ensinou no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6, após a oração modelo, a oração do Pai Nosso, como nós a conhecemos, nos versículos 14 e 15, Jesus disse que se nós perdoarmos aos nossos devedores, aqueles que nos ofendem, também o nosso Pai Celeste nos perdoará. Todavia, se não perdoarmos, tampouco o nosso Pai Celeste nos perdoará. Ou seja, Jesus estava comunicando aos seus discípulos e a todos os demais que o ouviam, a multidão que estava próximo a ele, de que o perdão entre nós, ele comunica qual é a relação com Deus que nós temos. Se nós estamos em paz com Deus e recebemos o perdão de Deus, nós não temos o porquê de reter qualquer ranço ou amargura com qualquer que seja o pecado que tenham desferido contra nós. A palavra do Senhor nos ensina em 2 aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 11, que quando nós perdoamos, nós tiramos de Satanás qualquer possibilidade de vantagem sobre a nossa vida e sobre a comunhão dos santos. A palavra do Senhor também nos ensina em Mateus capítulo 18, versículo 35, que Deus deseja que perdoemos não apenas da boca para fora, mas que seja do íntimo este perdão. Como então perdoar do íntimo? Como então liberar este sentimento e deixar que o outro viva? Porque reter o perdão não traz vantagem nenhuma. Se você retiver o perdão, você não estará adiantando nenhuma justiça contra o seu ofensor. Se você dialogar com a amargura, você não vai ter vantagem, não vai causar empatia no outro para que ele entenda a sua dor. O perdão, a medicina já nos diz de que ele é extremamente necessário para uma vida saudável. Nós não somos guiados apenas por esta informação, mas muito mais pela santa palavra de Deus que nos diz que perdoar é um mandamento. Perdoar não é um acessório da vida. É algo que o Senhor ordenou para cada um de nós, que nós perdoemos aos nossos ofensores. Sabe, muitas pessoas dizem que têm dificuldade com o perdão e elas normalmente dizem, não perdoo, pois tal ofensa, ela foi injusta demais para mim. Olha, eu gostaria de dizer para você que nenhuma ofensa é justa, nenhuma ofensa passa pela ordem da nossa razão. Por isso o perdão ele não depende da nossa razão. O perdão também não depende da nossa emoção, porque muitas vezes nós estamos sentidos e dizemos, a ofensa foi tão grave contra mim, que eu me entristeço a cada momento que eu penso nela, logo por isto eu não consigo perdoar. Esta manhã eu gostaria de encorajar você a pensar isso. Não depende da sua razão, não depende das suas emoções e também não depende da sua vontade. Muitas vezes ouvimos pessoas dizendo, eu não quero perdoar, pois essa pessoa precisa conhecer o estado em que eu estou ou pensar no que foi feito. Perdão não depende da nossa razão, não depende da nossa emoção e não depende da nossa vontade. Tudo isso nós temos contra nós e não a favor de nós na prática do perdão. Do que então o perdão depende? Ele depende de uma decisão imediata de nós honrarmos a Deus e glorificarmos o seu santo nome. Todo discípulo de Jesus, ele não dialoga com a amargura, ele não nutre isso dentro de si. Pelo contrário, ele pede graça do Senhor para perdoar aqueles que lhe ofendem. Para tanto, se perdoar é tão saudável para o corpo e perdoar é um mandamento de Deus, por que nós temos tanta dificuldade em praticar o perdão? Porque o perdão, ele depende não apenas de uma decisão humana, como acabei de dizer, mas depende de poder de Deus. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Outra forma de dizer que ele era cheio de poder do Espírito Santo. Eu gostaria que você meditasse nessa manhã na importância de buscar um enchimento do Espírito Santo para viver neste mundo.
Os dias são maus, os relacionamentos muitas vezes se tornam hostis de uma hora para outra. E nós não entendemos por que as pessoas nos agridem. Mas nós precisamos de poder do alto para viver os relacionamentos mais simples que nós temos aqui na terra. Portanto, o que nós aprendemos com Estevão? Ele foi capturado porque estava anunciando a salvação em Cristo Jesus. Que mal tem isso? Nenhum. Ele estava glorificando a Deus, mas este mundo repele todo aquele que dá glória a Deus. Estevão foi levado a um tribunal que não deu o seu veredito e já o arrastou para a sentença. Estevão, diante da morte, bradou: Senhor, não lhes imputes este pecado. Ou seja, Senhor, eu desejo que eles sejam perdoados por Ti. Eles estão me agredindo até a morte, mas eu os perdoo em nome de Jesus, porque eu sei o perdão que Deus me deu. Essa manhã, eu gostaria de dizer para você, Deus deseja que você perdoe os seus ofensores. Deus deseja limpar o seu coração de toda a amargura. Deus deseja e Ele está pronto para conceder a você do seu Espírito Santo neste momento, para que você perdoe aquilo que até agora tem sido imperdoável. Eu quero meditar com você neste momento uma história verídica que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Essa é a história de dois homens inimigos. Um chamava Mitsuo Fuchida. Ele era um militar de alto posto da Marinha Japonesa e ele, dos ares, comandou o ataque que trouxe muita dor ao povo americano. Mitsuo Fuchida, dos ares, comandou o ataque a Pearl Harbor. Diz-nos a história que antes das 8 horas da manhã, bem cedinho, no dia 7 de agosto de 1941, Mitsuo Fuchida, juntamente com centenas e milhares de jovens militares japoneses, se arremeteram contra Pearl Harbor. As aeronaves foram destruídas, porta-aviões foram destruídos, e então o povo americano decorou esse nome. Mitsuo Fuchida é um homem que não merece viver pelo que ele fez. Um jovem que estava em missão no Pacífico, sabendo deste nome, ele engendrou um plano: tudo que há em mim, se depender de mim, eu um dia vou trucidar Mitsuo Fuchida. Aquele jovem sobrevoava o território japonês e o seu avião caiu no mar do Japão e ele foi capturado pelos japoneses. Foi posto num cubículo. Ele, juntamente com outros prisioneiros, ficaram por quase 3 anos confinados neste cubículo prisional. E ali ele via a cada dia prisioneiros sendo degolados em cerimônias de justiça samurai à praia. Ele via seus amigos militares que estavam presos morrendo de fome e a amargura crescia cada vez mais. Mas estranhamente, um dia um militar jogou para dentro da sua cela uma Bíblia, uma literatura em inglês que ele desconhecia. Mas o americano, ao tomar e identificando que era uma Bíblia, começou a ler com avidez. E ele então, lendo a história do perdão de Deus em Cristo Jesus e vendo a necessidade de confessar a Jesus, não apenas com sua boca, mas crer de todo o coração para que fosse salvo, ele foi convertido pelo Espírito Santo naquela cela. E ele fez um voto ao Senhor: se Deus me tirar daqui, eu um dia estudarei e vou pregar o Evangelho, o perdão que há em Cristo Jesus. O nome desse jovem era Jacob DeShazer. Ele voltou-se para os Estados Unidos, matriculou-se numa instituição bíblica e se preparou para pregar o Evangelho. Fez um folheto e no seu folheto estava a mensagem: o soldado americano que ama os japoneses. E ele intentou então pregar o Evangelho no Japão. Voltando ao Japão, um grupo de militares o acercou dizendo: você um dia foi prisioneiro aqui, por que você voltou? E ele pregou para aproximadamente 40 oficiais do exército japonês, e aqueles homens sulcaram as suas faces com lágrimas e receberam a Cristo Jesus como Salvador naquele momento. Jake DeShazer
Então passou a pregar em estádios e para grandes multidões. Em uma das suas pregações, ele narrou que aproximadamente 10 a 30 mil pessoas ouviram a mensagem e renderam-se aos pés do Senhor com a mensagem: eu perdoei aos que feriram o meu coração, aqueles que mataram os meus familiares, e o amor de Deus me leva a perdoar. Coube a soberania de Deus fazer com que um folhetinho de Jake DeShazer caísse ao chão. E um homem que trafegava por uma via pública, vendo aquele folheto, pensou ser um lixo. E pegou aquele folheto e, ao ler a mensagem, foi intimamente tocado. E este homem, chorando, vendo o relato de DeShazer, disse: eu vou adquirir uma Bíblia. Se a palavra de Deus fez isso com este homem, então a palavra de Deus pode tirar também a amargura que eu sinto contra os americanos. Aquele homem comprou uma Bíblia, leu a história do Senhor Jesus, em especial quando Jesus estava na cruz do Calvário e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aquele homem foi convertido por Deus naquele momento, e ele então se dispôs a assistir uma pregação de Jake DeShazer, que dizia: eu odiava o povo japonês, mas o Espírito Santo, ele me envolveu com ternura, e o poder do Espírito Santo me fez perdoar aquilo que era imperdoável para mim. Aquele homem foi até Jake DeShazer e, encontrando-se com ele, disse: eu li o seu testemunho, eu li o seu folheto, eu adquiri uma Bíblia e eu estou extremamente tocado pelo poder do Espírito Santo. Eu gostaria de saber, você me perdoa? Jake então disse: mas quem é você? Ele disse: eu sou o capitão Mitsuo Fuchida, que atacou Pearl Harbor e matou a milhares de amigos e parentes dos americanos. Eu desejo saber, você me perdoa? E aqueles homens se abraçaram e choraram, porque a graça de Deus os envolveu e marcou a história dos Estados Unidos e do Japão com uma história de perdão. No ano de 1976, Jake DeShazer voou para o Japão, não apenas para pregar, mas para falar no funeral de Mitsuo Fuchida. E diz-nos os historiadores que quando DeShazer foi falar naquele funeral, ele em alta voz bradou: ah, meu irmão Mitsuo Fuchida, como eu anelo o dia da volta do Senhor Jesus, quando os mortos ressuscitarão, e eu poderei abraçá-lo mais uma vez e viveremos para sempre no gozo do nosso Senhor. Eu gostaria que nesta manhã você soubesse isso. O perdão é invenção de Deus. O perdão é possível porque o Espírito Santo trabalha em nosso coração e ele nos leva a um coração terno e que diz: Senhor, não impute sobre os meus ofensores este pecado. Tal como aconteceu com Estevão, o mesmo pode acontecer com você esta manhã. O perdão não depende da nossa razão, pois nós jamais entenderemos a ofensa. O perdão não depende da nossa emoção, porque quando lembramos, nós nos entristecemos com a dor. O perdão não depende da nossa vontade, porque nós nunca estamos dispostos a perdoar as ofensas. O perdão, ele compete ao campo da decisão, e a decisão do crente é dada pelo poder do Espírito Santo no seu coração. Portanto, você está dialogando com a raiz de amargura? Há alguém que você não tem perdoado? Há alguém que você nutre sentimentos contrários e diz: esta pessoa precisa saber o quanto está doendo em mim. Não faça isso. Eu sei que às vezes parece que se perdoar vai dar razão para o outro, mas não. Quando nós perdoamos, nós não estamos dizendo que o outro está certo. Quando nós estamos perdoando, nós estamos diante da liberdade que Deus descortina para nós. O perdão não muda o nosso passado, é verdade, mas o perdão abre-nos um horizonte de futuro glorioso com Deus. Tal como DeShazer proclamou: Senhor, como eu anelo o dia da ressurreição para abraçar Mitsuo Fuchida, você pode ter essa convicção hoje.
que você pode perdoar o imperdoável e desejar estar com esta pessoa sem amargura, sem mágoa alguma. Jesus perdoou. Deus nos perdoou em Cristo Jesus. E o perdão é uma prática que o Espírito Santo semeia no nosso coração. E esse semear viceja e produz frutos na vida prática. Nesta manhã que nós discorremos sobre perdoando pelo poder de Deus, eu gostaria de orar com você. Talvez você esteja neste momento sofrendo com a amargura, com uma violência, com alguma palavra mal proferida em sua direção. Talvez você esteja sofrendo porque alguém que lhe fez mal já partiu. Ou então você fez mal a alguém e você tem lidado com toda esta gama de relação, de sentimentos contrários, de amargura, de ranço, de rancor, de falta de perdão, de buscar o perdão. Eu quero te incentivar neste momento a buscar a graça do Senhor, a virtude do trono da graça, dizendo: Senhor, planta em meu coração poder do alto para que eu perdoe aquilo que é imperdoável. Eu quero orar por você nesta manhã. Nós vamos orar juntos e que o Senhor responda a cada um dos pedidos de oração que estão sendo registrados agora aqui no nosso canal. O Senhor conhece o seu coração, sabe da sua dificuldade. O Senhor tem poder para curar das enfermidades, para livrá-lo de prisões e de cadeias. E Ele pode manifestar-se segundo a sua vontade na sua vida neste momento. Convido você a este momento de oração. Oremos. Senhor Deus e Pai, graças te damos por esta manhã de devocional na Tua presença. Graças te damos, ó Deus, pelo dom da vida. Graças te damos, ó Deus, pelo dom da salvação em Cristo Jesus. Senhor, nós pedimos nesta manhã perdão pelos nossos pecados. E também, ó Deus, que o Senhor ministre em nosso coração para que perdoemos a qualquer ofensa que tenham nos desferido, Senhor. Ó Deus, eu clamo, Senhor, nesta manhã, para que o Senhor manifeste o seu poder e graça na direção de quem nos assiste, que esta pessoa seja envolvida pelo poder do alto. Ó Deus, que o coração dela libere, Senhor, quem possa ter ferido os seus sentimentos, a sua vida, Senhor, que esta pessoa não retenha nenhuma amargura, nenhum ranço contra quem quer que seja, que ela seja livre pelo poder de Deus. Senhor, aplica a Tua palavra em nosso coração, para que vivamos uma vida ordeira, em obediência à Tua vontade, e ensina-nos, ó Deus, a perdoar quantas vezes forem necessárias, como o Senhor disse, 70 vezes 7, até perdermos a conta, Senhor. Nós precisamos aprender de Ti o que é o perdão, Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos por esta oportunidade, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia e que você viva uma vida reconciliada com Deus e com o seu próximo. Fique com Deus e até o próximo programa.